Olá, meu nome é Rosângela Fescher, sou trabalhadora voluntária da UMEP. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma série de palestras gravadas aqui no canal do YouTube. A palestra será proferida pela nossa querida Isaura Hart, trabalhadora também da União Municipal Espírita de Petrópolis. Ela falará do tema do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste momento, então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e fazermos a nossa prece inicial. Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, aqui estamos reunidos para escutar os teus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que tu possa nos abençoar. Abençoar também a nossa palestrante, que fará uso da palavra, e que assim, envolvidos no teu amor, possamos te agradecer por esta grande oportunidade. O Senhor nos abençoe, que assim seja, graças a Deus. Assim, vamos passar a palavra para Isaura Hart. Olá, meus queridos irmãos. Aqui estamos dando continuidade a esse projeto da UMEP, das palestras rápidas através do canal do YouTube da nossa casa, e nós estamos também solicitando agora a todos aqueles que tenham a oportunidade de assistir a essas palestras que, por favor, façam propaganda do nosso canal da UMEP, passando uma solicitação de inscrição para outros irmãos de outras casas espíritas, simpatizantes da doutrina espírita, a fim de que possamos aumentar o número das pessoas inscritas nesse canal. E hoje nós vamos estudar o capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, intitulado A Fé Transporta Montanhas. E nesse capítulo, lá no Evangelho de Mateus, é o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Nós vamos ver então Jesus em uma situação recebendo os pais de uma criança, que essa criança era chamada lunática. Nós agora chamaríamos uma criança obsidiada, vítima de obsessores. E esses pais disseram a Jesus que o filho era lunático, que se atirava no fogo, se atirava na água, tinha vários problemas comportamentais. Então Jesus pergunta, não é? Por que ninguém havia, os apóstolos não podiam curar essa criança? Ó homens de pouca fé, até quando vos sofrereis? E Jesus repreende aquela situação, porque Jesus achava que aquilo ali era uma situação simples e que eles, os apóstolos, não puderam dar conta, segundo os pais, não conseguiram curar aquela criança. E aí então Jesus, segundo a linguagem da época, repreende aqueles espíritos, isto é, Jesus convida aqueles espíritos a saírem daquele círculo obsessivo com aquela criança. Ele convida aqueles espíritos a se retirarem. E nós sabemos que a própria personalidade de Jesus, a sua simples presença, já atemorizava os espíritos inferiores. Muitos partiam e saíam em disparada, como foi o caso dos espíritos que se meteram em uma vara de porcos, porque eles se assustavam
com a luz do Mestre e, atemorizados, saíam. Claro que partiam. Por isso, nós sabemos que os apóstolos não tiveram as condições morais e espirituais as mais adequadas e até a fé suficiente para fazer com que aqueles espíritos deixassem aquela criança que sofria tanto e aquela família que sofria tanto. Então Jesus, quando termina aquele trabalho desobsessivo, Jesus diz: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, saia daqui para ali, e ele irá. Então nós sabemos que o grão de mostarda é mínimo, é muito pequenino, e Jesus compara o tamanho da fé para conseguir grandes feitos a um grão mínimo de mostarda, a algo tão pequenino, mostrando que nós todos temos condições, basta que nós tenhamos essa fé. E nós vamos ver que, segundo os estudos que nós fazemos dentro da nossa querida doutrina espírita, que nos traz tanta consolação e tanta esperança, ele fala que nós não podemos, a doutrina espírita nos mostra que nós não adquirimos essa fé de uma hora para outra. Essa fé é fruto de um amadurecimento. E esse amadurecimento, em geral, ele é adquirido com uma grande dose de trabalho no bem. A pessoa que inicia um trabalho no bem vai adquirindo a fé, vai se tornando uma pessoa fervorosa, uma pessoa que entende a bondade divina e entende tudo aquilo que nós podemos realizar tendo fé. Quanta coisa nós podemos vencer tendo fé. Então, a pessoa que tem essa fé, ela desenvolve a confiança em Deus e, principalmente, aliada ao estudo, no nosso caso, ao estudo da nossa doutrina, essa fé, ela fica como que mais abalizada, mais sustentada, mais fortificada com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Por exemplo, nós estamos imersos no fluido cósmico universal e quando nós temos fé, nós mobilizamos esse fluido. E quando nós mobilizamos esse fluido com um foco, com uma direção no bem, nós conseguimos maravilhas. Fatos incríveis acontecem quando nós conseguimos mobilizar esse fluido através do nosso pensamento. Então, a fé legítima, a fé verdadeira, ela está envolvida numa grande dose de amor que impulsiona. No caso desse menino obsidiado, dessa criança obsidiada, naturalmente, esses espíritos seriam convidados a saírem daquele âmbito de sofrimento daquela família através de uma força moral e do amor que iria envolver aquelas criaturas para que as coisas tomassem outro rumo. Então nós vamos ver quando ele disse para os apóstolos que eles poderiam ter feito, e muitas vezes Jesus disse: vós podeis fazer tudo o que eu faço, e até mais. Por quê? Porque as criaturas se amedrontam diante de uma dificuldade. Nós nos amedrontamos diante de um problema.
E então Jesus diz que nós iríamos poder dizer a uma montanha que saísse daqui para ali, não que uma montanha, um acidente geográfico fosse criar pernas e sair andando. Absolutamente. As montanhas às quais Jesus se refere são as montanhas das dificuldades que aparecem em nossa vida. Agora mesmo, nós, como seres humanos, habitantes do planeta Terra, estamos passando por muitas dificuldades. Nós não estamos passando apenas por dificuldades na nossa família, nós não estamos passando apenas por dificuldades pessoais, nós estamos passando por dificuldades universais. É o mundo inteiro que se prostrou de joelhos diante de uma avalanche de problemas que vieram como se fosse um verdadeiro tsunami, um vírus que traz problema econômico que vira um problema familiar, que vira um problema de um país, que vira problema e mais problema. Então, diante de tantas coisas que têm acontecido, a nossa fé está sendo testada, mais que nunca. E precisamos, meus irmãos, nesse momento de dificuldade, onde as montanhas são inúmeras, não apenas na nossa vida particular, mas na vida do nosso vizinho, na vida do nosso ente querido, na vida de um desconhecido que nós presenciamos nos jornais, na internet, na televisão e tomamos conhecimento daquela dor e daquele drama, nós também nos envolvemos emocionalmente. E ao nos envolvermos emocionalmente, mesmo sem conhecermos aquela criatura, nós, como filhos de Deus, irmãos que somos, cristãos que somos, não interessa se aquela criatura é um muçulmano, é um judeu, é uma criatura de uma outra religião, até não cristã, não importa, mas é nosso irmão. E nós vivenciamos essa dor. E nós nos prostramos diante de Deus, a orar e a pedir por esse irmão. Nós nos preocupamos com ele, mesmo que nunca temos olhado nos olhos dele, mesmo que nunca o tenhamos encontrado ou visto, mas nós nos prostramos e oramos e pedimos a Jesus que interfira na vida daquela criatura, quer seja um desempregado, quer seja um doente, quer seja uma pessoa que tenha caído num erro grave, num crime grave, porque quando ele caiu, nós caímos juntos com ele, porque é nosso irmão. E precisamos, envolvidos nessa fé, tentar levantar a todos, tentar pedir a Jesus e aos bons espíritos que auxiliem a todos os sofredores, não apenas do Brasil, mas do mundo. E nesse momento, quando nós estamos nessa preocupação, quando nós estamos envolvidos nesse sentimento de amor, nós estamos com fé de que as coisas irão acontecer e melhorar, nós mobilizamos o fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, que deu origem a tudo que existe e que nos irmana, que nos une, que nos aconchega um ao outro, ele vai atingir no bom fluido que vai chegar àquela criatura necessitada. Então, meus irmãos, é isso que a doutrina espírita espera de nós, nesse momento, que nós sejamos aqueles que estão orando e utilizando a fé ativa, aquela fé com atitude.
no livro A Oração Pode Mudar Sua Vida, de José Lázaro Boberg, é um livro muito interessante que fala sobre a oração. Tem um trecho no meu livro, é na página 145. Ele tem um trecho que fala sobre a fé ativa. São exemplos didáticos de Pastorino, nosso querido Pastorino. Então ele fala assim: Antônio está com uma dívida vencida e o credor se dispõe a cobrá-la judicialmente. Se o devedor paga a dívida, se a pessoa que estava em dívida vai lá e paga a dívida, o credor não mais poderá processá-lo, não é? Houve mudança de vibração por parte do devedor, que graças a Deus conseguiu pagar a dívida, mas o credor não modificou seu modo de agir, porque ele, se voltar a dever, ele vai voltar a cobrar judicialmente. É a fé e atitude. Então tem aqui um outro exemplo do Pastorino que ele diz assim: esse aqui é mais simples de nós entendermos. Maria está com a mão no lugar em que o lenhador vai bater o machado. Eu coloco a mão e o lenhador vem com o machado e vai bater. A mão será decepada, mas ao descer o machado, Maria retira rapidamente a mão e o machado não a toca. Ela salva a mão dela, porque ela tirou a tempo. Houve mudança de atitude de Maria, mas o lenhador prossegue destemido o seu trabalho. O lenhador continua dando as machadadas. O que aconteceu foi que Maria rapidamente tirou antes que a desgraça acontecesse, não é? Ela teve a fé, mas teve a atitude. Porque se ela deixasse ali a mão e dissesse assim: Deus, tira a minha mão, eu não quero que esse machado me pegue, tire a minha mão. Deus não poderia fazer nada, porque dependeria da atitude de Maria. E vamos ver o outro exemplo. Um maquinista conduz velozmente seu trem. João, que é uma pessoa, João está lá parado na linha do trem, na linha férrea. Vai ser atropelado pelo trem. Mas, ao perceber o perigo, João pula para fora dos trilhos rapidamente e o trem passa, como dizem os jovens, não é? Passa batido e não acontece nada com João. Houve modificação da posição de João, mas não do maquinista. O maquinista continuou dirigindo a máquina na mesma velocidade, era papel dele. Mas João teve a fé e teve a atitude de sair do local do perigo. Então a fé necessita, meus irmãos, de ação. Não é só nós pedirmos. Agora, nós estamos num momento difícil, mas eu não posso me dizer assim: eu tenho fé, eu vou para o meio da rua, não vou usar máscara, eu não vou lavar minhas mãos, eu tenho fé, eu vou ficar no meio da aglomeração, porque eu tenho fé, não vai me acontecer nada. Meus irmãos, nós precisamos ter fé, mas atitude. Nós precisamos auxiliar, dar a nossa parte, fazer a nossa parte. Eu, por exemplo, vamos dizer, quando jovem, nós estamos desejando um emprego, não é? Então vamos ficar dentro de casa assim: Deus, eu quero um emprego, me ajude a procurar, a achar um emprego dentro de casa, achando que alguém vai bater a nossa porta e vai dizer assim: aí tem uma pessoa que precisa de um emprego,
eu vim aqui para oferecer. Não é assim. Nós temos que precisar ter a fé que vamos conseguir, mas ter a atitude da proatividade em busca do meu sonho, em busca do que eu necessito. Eu preciso, estou enferma, preciso me curar. Além das orações que eu vou fazer, eu preciso sair em busca de um tratamento. E após ir ao médico, eu preciso utilizar dos remédios que ele tenha me passado, porque as coisas não vão cair do céu. Então, a fé precisa ser uma fé mobilizada, não pode ser aquela fé presunçosa, achando que, como eu estou pedindo, eu sou melhor que os outros, eu vou conseguir. Deus vai olhar para mim e Deus vai me atender. Por quê? Deus vai me atender se eu estiver mobilizando a minha energia, a minha inteligência, procurando ser socorrido, ser atendido através dos meus esforços. O caso dessa família que procurou Jesus a fim de que Jesus socorresse aquele filho obsidiado, a família se mobilizou, saiu, procurou Jesus, teve a humildade de pedir a Jesus o socorro. E já havia pedido aos apóstolos. A família estava procurando, agindo, não estava estática. Não amarraram, essa família não amarrou seu filho em casa e ficou assim, esperando que o socorro viesse. Então, meus irmãos, é muito importante que a nossa atitude não seja só a de pedir. Nós temos que facilitar a ajuda. Nós temos que ter mudança de atitude para que a ajuda chegue. Então, nós vamos ver uma história rápida, que está, essa história está no livro Reportagens de Além Túmulo, de Francisco Cândido Xavier e Humberto de Campos. É uma história chamada A Crente Interessada, que eu vou falar rapidamente, resumidamente, essa história, porque nós muitas vezes ficamos até um pouco presunçosos, porque estudamos a doutrina espírita, achamos que nada de mal vai nos acontecer, que nós somos muito amparados pelos espíritos e que é assim mesmo, não é? Nós, os espíritas, somos privilegiados e não somos. Não somos. Nós somos mais responsabilizados porque sabemos muita coisa. Aprendemos muito, então precisamos testemunhar muito. E vamos ver, então, aquela criatura que estava à beira da desencarnação, com toda a família ao seu redor. Essa pessoa era uma senhora, já havia passado pela Igreja Católica durante muitos anos, depois foi protestante durante alguns anos e finalmente chegou à Casa Espírita e já estava estudando doutrina espírita, trabalhando na doutrina espírita durante muitos anos. E ali, naquele momento que ela estava muito mal, já desencarnando, todos ao redor orando, e ela dando um testemunho fantástico de resignação, falando que ela tinha certeza do que aguardava, que a mãe dela estaria do outro lado, esperando por ela, e etc, etc, etc. Que ela era uma pessoa que havia estudado muito o Evangelho, havia participado de muitas palestras, que já havia estudado na Igreja Católica, na Protestante, e assim foi, ela desencarnou. Quando ela desencarna, ela se depara de início lá com aquela perturbação inicial, até que, de repente, ela se vê numa casinha com a mãe dela. A mãe que já havia desencarnado há algum tempo e com a qual ela estava contando realmente de receber a ajuda da mãe.
Então a mãe começou a conversar com ela, muito feliz, porque estava com a filha, e a filha se sentindo recuperada, sem aquele mal-estar do final da sua vida na Terra, já se sentindo bem, mas de repente a filha olha e vê: mamãe, mas a senhora mora nesse barraquinho? Mamãe, como que a senhora pode viver tão sem conforto? E a mãe, muito feliz, disse a ela assim: não, minha filha, isso aqui fui eu que pedi. Mas mamãe, como que a senhora pode ter pedido uma coisa dessa? Eu não vou ficar aqui tão sem conforto. Nós tínhamos conforto e a senhora aceitar uma situação dessa? Então, a mãe diz assim: minha filha, você esqueceu que quando eu estava na terra, eu era uma tirana com as empregadas, eu maltratava todo mundo que me servia, e começou a lembrar os erros que havia cometido, reencarnando, quando estava reencarnada na terra. E ela então disse que, tendo em vista o conhecimento que ela havia adquirido no fim da vida da doutrina espírita, ela mesma pediu aos espíritos a simplicidade, a humildade, para ela aprender a ser mais humilde, a viver de uma forma muito mais simples, porque para ela, como espírito imortal, seria muito importante aquele progresso, aquela lição. E a filha: não, eu não me conformo com isso. Onde estão os guias espirituais da nossa casa espírita que nos prometiam, que nos davam mensagens lindas? Eu quero falar com eles. E a mãe então disse: eles continuam muito ocupados, eles são criaturas que trabalham muito. E ela: não, mas eu preciso de uma audiência com eles. E a mãe acabou conseguindo aquela audiência com eles. E então, quando eles chegaram, ela reivindicou, a filha reivindicou: como nós, trabalhadoras do centro espírita, fizemos tanto trabalho, tivemos tantas tarefas, e minha mãe nessa situação, eu não posso ficar morando com a minha mãe tão sem conforto. E eles disseram o seguinte: vamos trazer aqui um livro. E trouxeram aquele livro enorme e deram a ela. O livro lá estava escrito: livro contendo a vida de Dona Fulana de Tal, que era ela, a filha desencarnada. E ela se chocou: quem escreveu esse livro com a minha vida? E eles disseram: foi você mesma. A sua vida vai sendo escrita à medida que você vai vivendo. E então começou a ler, né? Os problemas que ela tinha, as situações. Você assistiu não sei quantas mil missas, você assistiu a não sei quantos cultos evangélicos, a não sei quantas mil palestras espíritas, mas, no entanto, você fazia tal coisa assim, assim, que era algo errado, você fazia tal coisa assim, assim, você deixava a desejar em tal lugar assim, assim, e ela foi se chocando com aquilo. E então chegou um momento que eles disseram assim: nós estamos muito ocupados, você desculpe, vamos deixar o livro com você. Quando você terminar de ler, você nos procure. E ela levou 5 meses lendo aquele livro, terminando de ler aquele livro. E no final dos 5 meses, ela realmente se conscientizou de que eles tinham toda a razão, que ela precisava aprender a ser mais humilde, que a fé que ela tinha precisava de grande dose de humildade, que a fé que ela tinha era uma fé prepotente. Como eu sou espírita, como eu tenho fé nos espíritos, como eu tenho conhecimento, eu preciso de um lugar melhor. E esse lugar melhor é uma conquista. E o pior vem no final dessa história de Humberto de Campos, através de Chico Xavier, no livro Reportagens de Além Túmulo. O pior vem no final. É quando ela vai a uma reunião mediúnica da casa dela
e relata essa história através de um médium. Ela alerta, ela diz, por favor, sejam mais humildes. Tudo que nós estudamos, a nossa fé precisa ser uma fé humilde, a fé que remove montanhas, mas com humildade, com resignação, com paciência. Essa fé precisa ser paciente, resignada e humilde. E os espíritas que ali estavam, quando terminou a comunicação, disseram: lamentamos, esse espírito embusteiro veio se passar pela nossa irmã, que era uma irmã que estava tão bem, terminou seus dias aqui na Terra dando grandes lições de resignação, de aprendizado da doutrina espírita. Não é possível que seja ela que tenha vindo nos trazer esse alerta. Isso aí foi um outro espírito se passando por ela. Por quê? Porque eles achavam que ela estava completamente iluminada, que ela era uma pessoa maravilhosa, fantástica, e que ela estava no plano espiritual completamente pronta para chegar e trazer mensagens lindíssimas para todos. Então, meus irmãos, a fé que transporta montanhas é aquela fé resignada que pede. Nós pedimos, mas se não for possível que aconteça aquilo que pedimos ainda, nós precisamos entender que mais para frente acontecerá, que por enquanto nós precisamos resignadamente passar por aquilo que precisamos passar para sermos pessoas melhores, para sermos criaturas mais serenas, espíritas mais verdadeiros, espíritas de verdade, que amam, que fazem esforços e que reconhecem as suas limitações. Então, meus irmãos, que essa fé que transporta montanhas, que pode dizer a essa montanha, saia daqui e vá para ali, é, acima de tudo, a fé dos humildes. E que possamos trabalhar para adquirir essa humildade, para termos a humildade suficiente para sermos dignos dessa grande vitória. Muita paz, meus irmãos, e que Jesus nos abençoe, nos dê a tranquilidade dos mansos, a bondade do verdadeiro cristão amoroso, justo e bom. E vamos então orar agradecendo a Deus. Senhor Jesus, Mestre dos Mestres, aqui estamos agradecendo profundamente por esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, estudando um pouco mais do Teu Evangelho de amor e de luz e aprendendo, Senhor, as grandes lições para sermos pessoas dignas, melhores e mais justas. Que a Tua paz envolva todos os necessitados da terra, envolva todos os sofredores, Senhor, e que possamos continuar trabalhando por um mundo melhor. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.